Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Gálatas capítulo 6 e versículo 16, que diz o seguinte: e a todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Finalmente, ninguém vos inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Uma das dificuldades, você conseguir identificar alguma coisa que corresponde a Cristo ou que Ele foi, na pessoa de Jesus, no meio dessa confusão toda que nós estamos assistindo aí. Alguma coisa que diferencie, ao ponto de vermos essência de legitimidade, essência de veracidade. É o que está faltando para nós nesse século, nessa caminhada que nós estamos vivendo, desvencilhando socialmente, religiosamente também falando. Eu fico muito triste de saber que eu tento procurar dentro das igrejas e das pessoas que professam o nome de Jesus algum vestígio, algum indício de Cristo, e não consigo enxergar, não consigo ver. Eles pregam para mim e dizem para mim que as coisas mudaram. Dizem para mim que as coisas estão diferentes. Alguns até se arriscam em dizer que nós temos que aceitar isso. Mas eu vou consultar a palavra de Deus e nada disso é aceito. Pelo contrário, ainda há ordenanças para que isso seja combatido e denunciado, seja arrancado do nosso meio. A verdade relativa é uma ameaça contra o cristianismo. E é o que na verdade está mais presente nas igrejas, né? As pessoas estão sendo governadas por ciências, ideias e consciências, mas a verdade de Cristo não está presente no meio disso tudo. Isso prejudica a igreja, ministério, pregação, até boas ações sociais, sabia? Se vai alimentar um pobre, dar a ele um pedaço de pão para que ele mate a sua fome, mas não dá a ele o alimento que salva a alma dele, qual o valor da morte de Cristo para aquilo que você exerceu ali? A não ser a tua própria glória. Então, infelizmente, a igreja hoje, ela virou um produto. Não o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, que a Bíblia me ensina, é totalmente diferente. Suas funções, os seus ministérios, aquilo que se desenvolve, que até que ensina ali dentro ali, corresponde a Cristo em primeiro lugar, não ao que os homens querem ou pensam. Mudou-se o conceito de tudo na fé. E nós vamos aceitar? Paulo trouxe à tona sobre as marcas de Cristo que estava na sua experiência de fé. Alguns arriscam em explicar o fenômeno disso, do que esse homem tinha para contar, para falar de si mesmo, que tornava ele um cristão diferenciado de tantos outros falsos que também tinham na era iniciatória da igreja. Alguns arriscam. Mas para você poder entender realmente o que esse homem quis dizer com essa expressão, você tem que ir lá no começo das Escrituras Sagradas e procurar lá exatamente qual era o uso ou o critério das marcas na vida das pessoas. O que a marca ou o sinal tinha por propósito ser utilizado por intermédio das pessoas, até nas práticas religiosas. Há algumas traduções que eu quero fazer aqui observação com você que está ouvindo essa palavra. O uso do termo marca ou sinal
como substantivo, é encontrado nos dois testamentos. Se traduz como alvo, como incisão, assinatura, marca e sinal. Gênesis 4,15, há um episódio ali que eu quero fazer destaque aos amados irmãos antes de chegar no que Paulo pregou. Deus coloca um sinal em Caim, segundo o que narra a verdade de Deus, para destacar Caim, identificar na vida desse homem, no corpo dele, uma situação que ele viveu com Deus. Lá no texto de Jó, capítulo 7, versículo 20, em desespero Jó pergunta a Deus por que fora colocado como alvo de sua ira as marcas, o sofrimento, o que ele passou, o que ele viveu. Ele indaga a Deus por que aquelas marcas tinham sido colocadas na sua experiência de vida como alvo para ele, e alvo no sentido de que ele pensava que Deus estava pesando a mão. Novamente, a Bíblia ensinando que qual seja a marca ou o sinal, representa uma situação que o homem está vivendo, inclusive com Deus. Lá no texto de Levíticos 19, 28, Deus proíbe os israelitas de incisão de tatuagens, para que eles fossem diferenciados das nações pagãs que tinham por prática a tatuagem por cerimônias. Havia uma relação muito forte com o paganismo, com o pacto no paganismo e as tatuagens. E essas marcas foram proibidas no sentido, não de que eles estavam desenhando o seu corpo, mas porque havia uma relação forte com os pactos que estavam sendo feitos ali dentro da ritualidade, para você poder entender melhor e esclarecer a dúvida do povo que está me escutando aqui. Mas novamente, as marcas que Deus proibia a Israel de fazer e não seguir os costumes das outras que eram pagãs, o interesse de Deus realmente é que essa ritualidade não estivesse presente ali no povo que ele escolheu. Mas o interessante é que lá em Ezequiel 9,4, Deus pede a Ezequiel e instrui Ezequiel a colocar uma marca na testa das pessoas piedosas, que se indignavam com as abominações da cidade em que viviam, com os ímpios que estavam ali na cidade em que viviam. Por um lado, Deus proíbe a prática de lacerações na carne, com imitações pecaminosas, e por Ezequiel ele pede para fazer a marca, para que fosse diferenciado o povo fiel daqueles que eram ímpios. E isso está registrado na tua Bíblia aí. Gênesis 4,15, Lucas 13,12, me perdoem, Lamentações 13,12, Jó 7,20, Levítico 19,28, Ezequiel 9,4, mostra claramente, eu faço essa observação aqui, que a marca, o sinal, era utilizado na história bíblica para identificar perfil pessoal, para identificar pessoas, pensamentos, costumes, preferência, situações vividas. Um exemplo disso, que Apocalipse 13,16 fala sobre a marca da besta, que segundo os escritos e os autos revelados por Jesus a João, por mais que haja uma verdade biológica ou biotécnica da marca da besta para nós hoje no século 21, o interesse de Deus também de dizer que ia ser escrito na testa e na mão direita também era para tratar toda uma sociedade preparada para ser governada pelo diabo, tanto no sentido literal, espiritual e moral da situação. Ou vocês pensam que o anticristo ia chegar aqui na terra, aparecer para todos e todos iriam aceitá-lo? Quem conhece a história sabe que há um processo de educação vivida por intermédio de muitas gerações que se formaram para chegarmos hoje na geração globalizada. Processo que nós não podemos apagar da história e que mostra que esses esforços foram implementados para a sociedade, obviamente lá na frente, atender ao discurso, às demandas, às mudanças dessa ordem mundial, desse governo mundial, das tecnologias, das imposições econômicas, das mudanças da identidade de cada cidadão.
Eles sabiam que eles não iam conseguir fazer com que a sociedade fosse governada por um homem só, se eles não tivessem preparado tudo isso antes. Isso se prova nas Escrituras. Jesus falou isso de antemão, para que a igreja se preparasse também, e nós somos os testemunhas de que tudo isso está acontecendo. Mas a Bíblia não nega, há uma técnica, há um aparato tecnológico por detrás da marca da besta, mas também há a marca que descreve, que fala pelas pessoas que vão se doar a esse homem, o que elas pensam, o que elas querem, o que elas buscam, quem elas são. Seja pela visão literal, ou pela visão moral, ou pela visão espiritual, não importa. Os temas que vocês estão vendo hoje sendo tratados na sociedade, já diz o mundo que está sendo preparado aí. Então quer dizer, eu não sou pastor porque eu sou retardado, eu sou pastor porque eu tenho conhecimento. E a gente não usa só a Bíblia, a gente usa história para confrontar tudo isso. Então eu sei que você é uma pessoa esperta, uma pessoa muito bem consciente para exatamente dizer para mim, hoje aqui como pastor e como cristão, que esse mundo que nós estamos aqui diante dele agora, ele não saiu de uma cartola, ele não se formou num passe de mágica, são processos que dão um resultado final para uma sociedade que não quer mais Deus, que ela não quer mais fé, religião nenhuma, a não ser si mesmo. E é essa que Jesus fala que vai se doar ao anticristo. Eu como pastor não tenho preocupação nenhuma em quem será esse homem, pois eu já tenho o suficiente. O mundo se virando contra Cristo, você quer mais? O mundo negando a existência de Deus, chegando ao ponto de negar a arqueologia viva de Cristo e dizer que ele não existiu, que ele é uma mitologia. Então são atrocidades que a sociedade está vivendo, representando o que indicam do que elas são feitas, indicam o que elas pensam, o que elas falam. Então são marcas, são sinais, são indícios, são experiências que giram em torno desse povo que o diabo vai governar. Não só aquela que vai receber o microchip, da qual vai ser rastreada por satélite e ter as suas identificações biométricas cadastradas, não só essa, mas aquela que pactualmente está ligada com o diabo e com todo o discurso que esse homem vai representar. Estão querendo ou não? As marcas, os sinais, utilizados por intermédio de ritos, de pessoas, seja para fim religioso ou para diversão, não importa, transmitia o seu perfil, falava da sua história, tinha alguma coisa para dizer, seja no sentido espiritual ou no sentido físico. E era disso que Paulo estava falando. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Quando disseram que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Tomé contestou foi a ressurreição. E uma das coisas que ele deixou claro para os discípulos é o seguinte: eu não vou crer na ressurreição se eu não ver. Daí Jesus passa as paredes daquele recinto em que ele estava, se apresenta diante dele e diz o que para ele? Vem e coloca o teu dedo nas minhas mãos, no furo das minhas mãos. E ele foi lá, botou o dedo lá. Quando o seu dedo passou o furo das mãos, ele falou: realmente é o Senhor. Naquele momento, para aquele homem, ele só seria crente nesse acontecimento final do Evangelho, que é a glorificação e a ressurreição do Salvador, se ele tivesse a comprovação dessa ressurreição, as marcas. E eu lhe pergunto, você que está aqui nessa noite, Jesus negou para ele essa evidência? Negou para ele esse sinal? Não. Disse para ele: põe a mão, veja por você mesmo. Daí você pode usar isso diante de todos aqueles que queiram ser Cristo, Jesus. Pega todos eles, ajunta eles diante dessa marca e diz para eles: aonde estão as vossas marcas? Aonde estão os furos das mãos e dos pés, que comprovam que você realmente é legítimo, verídico, verdadeiro? E eles não vão poder, obviamente, pela lógica te apresentar. É que nem esse Henri Cristo, que caiu de paraquedas
E só com essa evidência do Cristo verdadeiro e o que ele diz ser, você já poderia desmontar aquele camarada numa única indagação: aonde estão as marcas que comprovam que você é o verdadeiro Cristo? Porque o Cristo que nós conhecemos ressurgiu, ele venceu a morte, ele está vivo, e se você é ele, mostra as tuas marcas. Então os sinais e as marcas na vida das pessoas, até pela história bíblica se comprova que elas poderiam falar por si mesmo quem são essas pessoas, ou para um ponto positivo ou para um ponto negativo. Você pode ter as tuas, você pode ter algumas aí, que por intermédio dela você pode comprovar que você viveu aquela situação, que por intermédio destas marcas que você leva na tua história, você pode comprovar a outras pessoas que você não está mentindo, que aquilo que você viveu realmente é algo verdadeiro, é uma fala verdadeira, procede. Então, quando Paulo entra no mérito das que as marcas de Cristo estavam inseridas no seu corpo, na sua carne, ele estava realmente querendo dizer algo para a igreja que, infelizmente, hoje esqueceram. Você vê etiqueta, você vê nomes escritos em camisetas, é um cristianismo customizado, tá? Costurado, com brochuras, com versões coloridas, estampadas na face, na roupa, na forma de costume religioso daqueles que dizem evangélicos. Mas estas marcas aqui, que comprovam história, relação, vivência, experiência, testemunho, veracidade, você não vê mais. Essa marcha para Jesus que vocês viram aí agora, como todo ano que já é marcha cultural para o estado e para a prefeitura, ou seja, não tem um sentido religioso, mas cultural. Porque nós colocamos em dúvida essa manifestação cristã, porque ela não leva as insígnias verdadeiras de Cristo, mas uma mera expressão simpatizante, que está fixada em outdoors, fixada em camisetas, em bandeiras, em carros, em trio elétricos. E esse é o cristianismo que eles estão oferecendo para nós nos dias de hoje. Que para você poder identificar um cristão verdadeiro, basta ele mostrar para você: Deus é fiel. E não importa se a camiseta estiver manchada de sangue. Entende? Quando Paulo fala das marcas de Cristo sobre a sua experiência pessoal de fé, ele estava querendo falar algo aqui nessa noite que dizia quem era ele, e eu quero compartilhar isso com você. Quais são essas marcas que nós precisamos ter, que ele tinha, que poderia dar hoje aqui uma confirmação de que você é um cristão, de que você é um crente, de que você é um salvo? Eu começo pelo texto de Filipenses 3,14, não cheguei em Gálatas 6,17 ainda. Mas lê o texto de Filipenses 3,14 para o pastor, por favor. Leia para mim. Bem alto, cenáculo. Amém? Leia bem alto de novo. Paulo ele faz aí nesse texto, não é só esse versículo, tem outros que você pode ler. Ele usa uma comparação, ele faz uma comparação de valores. Ele faz uma comparação de alvos com a sua época. Muitos homens corriam e disputavam para alcançar um prêmio que os destacasse diante dos homens. Mas o prêmio que ele procurava não era aquele que o faria ser reconhecido, premiado, glorificado entre os homens. O alvo que ele prosseguia, o alvo pelo qual ele prosseguia e queria alcançar, é a salvação em Cristo. E por intermédio desse texto aí, ele descreve a intensidade desse valor para ele.
A honra que ele sentia de poder ser chamado por Deus e saber que Jesus havia morrido por ele. E o quanto que era importante essa salvação na vida dele. O quanto era importante aquilo que o Senhor havia dado para ele. E ele passou a ter a salvação de Cristo como um bem que ele queria atingir, conquistar, tão forte dentro dele, tão profundo dentro dele, que ele passou a tornar desprezível e pequeno todas as coisas que os outros morreriam para ter. Então, naquele momento, a marca que ele queria ter na vida dele era a salvação executada e efetuada em Jesus, que ele reconhecia que não poderia ser trocada nem desvalorizada por nenhum bem, por nenhuma glória aqui entre os homens, que deveria ser amada, de tão honrosa que deveria ser preferenciada. Esse era o pensamento desse homem e dos crentes que viviam lá. A salvação não era um objeto, a salvação não era um propósito idealista, que poderia ser manipulado por qualquer um. Era uma obra executada da parte de Deus, tão importante, que fez com que ele mudasse o seu conceito, os seus propósitos, os seus sonhos, aquilo que ele queria ser, aquilo que ele ia conquistar como homem. E Jesus foi essa guinada na vida dele. E a salvação passou a ser o prêmio mais importante que ele buscava. Lhe pergunto aqui nessa noite: isso era coisa ou pensamento de Paulo? Não. É o chamado universal de Jesus para quem quer ser salvo. É pegar a cruz, renunciar a si mesmo e seguir Ele. Pois ele não aceita ser dividido com outras coisas. Ele quer preferência, ele quer adoração, ele quer serviço, ele quer obediência, ele quer amor. Então, para aquele homem, ele queria esse registro, ele queria essa marca, ele queria essa vivência, ele queria esse histórico, ele queria essa experiência. Ele não conseguiria fazer um levantamento na vida dele de experiências com Cristo em outra atividade, em outro ramo, em outro propósito. Ele tinha que estar no campo da semeadura. É aqui que as coisas acontecem. Então é aqui que eu tenho que estar, envolvido com a obra, com as coisas do reino, com aquilo que corresponde à fé. E isso eu não vou conseguir desenvolver como um cidadão comum, como uma pessoa comum, que quer constituir família, que quer trabalho, que quer salário melhor, que quer mais condições dignas, etc, etc, que isso é um parecer comum entre as pessoas que vivem aqui, nesse mundo. Ele queria ser diferenciado, destacado entre as pessoas normais. E para isso ele corria, para isso ele lutava, para isso ele se dedicava, para isso ele se empenhava, se sacrificava em alcançar o prêmio chamado salvação, a recompensa de dar a Cristo a sua vida, a sua prioridade, vida eterna com Deus. Uma marca que ele estava buscando e que não seria dada a ele como as pessoas estão querendo hoje, atrás de uma televisão, frequentando ambientes sociais para adquirir amizades, enfim, querendo ser normal, para ele poder ter essa marca e se destacar diante dos outros, ser mais de Jesus do que dos outros. Ele tinha que se empenhar. E para ele não seria possível se não tivesse uma intensidade forte, se não fosse intensivo tanto quanto aquele que corre na pista para ser o primeiro daqueles que estão disputando com ele. Ele entendia que da mesma forma como as pessoas se matam para ser alguém aqui nessa vida, se sacrificam por coisas que eles não vão levar da vida, ele deveria ser com Cristo. Mas para ele valia a pena. E você? Quais são as marcas que mostram o amor intensivo que você sente por Jesus? Quais são as marcas que você leva na tua vida e no teu corpo que mostram o quanto você o ama? E você vem aqui, me mostra uma camiseta e diz que você ama ele?
O que te destaca? O que te diferencia diante daqueles que gritam o nome dele, assoviam, cantam louvores, etc, etc? O que você faz para ser melhor do que eles? A nível de cristandade, fé, experiência cristã. As marcas falam. Não é etiqueta, irmãos. Etiqueta aqui não fala nada. Bíblia debaixo do braço de um indivíduo aqui, para mim, pode ser máscara, se ele quiser usar. Mas história, experiências, testemunho, gesto, obras, falam por si mesmo. Então não adianta você entrar aqui nessa igreja hoje aqui e achar que tudo é suficiente, que tudo está bom, está perfeito, acho que corresponde à perspectiva. Porque a Bíblia defende um conceito de crente e de cristão que está bem longe daquilo que nós somos aqui. Se nós formos comparar, é vergonhoso o que nós somos aqui. E eu não tenho problema de dizer que eu estou incluído nisso daí. Eu estou incluído nisso. E tenho consciência do quanto eu tenho que melhorar. Tenho consciência que não basta eu chegar aqui na frente dessa igreja, pregar, falar, todo mundo fala, todo mundo faz. Mas transformar isto em ações, provas, evidências, poucos conseguem. Por incrível que pareça, nós temos uma igreja discutindo o óbvio, debatendo o óbvio, porque ela não quer entrar no campo das ações, da prática, porque é lá para mim que estão os corajosos e aqueles que amam a Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Gálatas 6, versículo 17. Texto que eu li com você. A raiz do vocábulo grego, antes de ser traduzido como marcas, a raiz da tradução é beliscar, empregado no sentido de marcas, de fogo. E segundo os textos originais, essas marcas de fogo, que é a tradução legítima, que Paulo usou, e aí na tua Bíblia deve estar um pouco da poesia disso, eram consequências de uma experiência de uma vida com Cristo. Consequências, marcas de fogo. Era o que Paulo estava dizendo aí. Leva as marcas de fogo de Cristo no meu corpo, na minha vida, ligadas com a marca de Cristo, mediante a sua experiência como cristão, como pregador, como ministro, resultado não só dos flagelos e das dificuldades que ele passava para se manter fiel a Cristo, como também dos espancamentos, como também dos açoites que ele levou, por amar o Evangelho de Cristo, e pregar ele tão fervorosamente, ao ponto de não respeitar quem ouvia, ou quem não aceitaria essas verdades. Esse homem se dedicou tanto pelo Evangelho, e tanto pelo amor de Cristo, se entregou tanto, que ele transforma as marcas daquele sofrimento, daquele padecimento, por ser um cristão, no tempo dele, como marcas de um escravo, de um homem independente, inteiramente independente do seu Senhor. Marcas de um escravo no sentido de que ele servia a Jesus sem dignidade nenhuma, sem honra pessoal alguma, vivia por fé, por amor e devoção, não por justiça própria. E quando ele se empenhava em fazer com que aquela mensagem, aquela experiência pessoal da sua vida, fosse transmitida e dividida para aqueles que não conhecessem, ele corria o risco de ser rejeitado, de ser espancado, de ser humilhado e até morto, como foi o seu Senhor. E ele passa a deixar claro que aquelas marcas que ele levava sobre o seu corpo era
a sua participação no sofrimento do Senhor. Que aquilo que ele estava vivendo como cristão e como servo de Cristo, era o propósito de que ele sentisse o que o Senhor sentiu, não para se igualar igual a ele, mas para saber o quanto o Senhor o havia amado, e o quanto o Senhor estendeu esse amor a ele, ou a todos, não deixando que o sofrimento ou o medo da morte o distanciasse desse propósito que era ser entregue pelo pecado de todos. E ele passou a ter aquele sofrimento que ele vivia por ser um cristão e um pregador do Evangelho, diante daqueles que o rejeitavam. Passou a ter aquelas marcas, como uma forma de comprovar aqueles que o conhecessem, ou então que ele testemunhasse, né? Eu sei expressar o que o Senhor sentiu naquele dia, a dor que ele sentiu, por poder ser rejeitado, por poder ser odiado, amando por quem ele morria. Eu agora pregando esse evangelho no meio daqueles que me xingam, me amaldiçoam, blasfemam contra mim, estou sentindo exatamente o que o meu Senhor sentiu naquele dia. E todas as outras vezes que ele também foi molestado e perseguido. Então levo as marcas de Cristo no meu corpo, provas de fogo, de sofrimento, de padecimento, por um homem que só quer uma coisa agora: amar a Jesus e o seu Evangelho, e fazer com que esse Evangelho seja escrito na consciência e no coração de todos os homens que passarem pelo meu caminho. Marcas que não se apagam, marcas que o vento não leva, marcas que forças humanas não podem tirar, que estão inseridas na história, na experiência, na alma, no coração, até no corpo, se for preciso. Nós não sabemos descrever como esse homem era fisicamente. Alguns dizem que ele era mirradinho, fraquinho e doente, ao mesmo tempo que curava. Pelo poder de Cristo, pessoas que precisavam, ele não era curado, para que não fosse exaltado naquilo que o Senhor usava, sua vida. Mas eu não preciso conhecer a descrição física desse homem, porque o que eu tenho para saber quem ele era perante o Senhor já é suficiente. Não era um aspecto formal, não era uma etiqueta, não era um traje, não era uma moda que estava sobre ele. Era um testemunho de vida tal que ele poderia comprovar a hora que ele quisesse perante aqueles que o conhecessem, o quanto ele foi disposto a ir à frente por causa deste amor, o quanto ele foi capaz de ir à frente por este amor, de superar, de enfrentar os paradigmas, as divergências, os obstáculos que a vida e as pessoas colocam na nossa frente. E para ele não há como você andar com o Senhor Jesus numa caminhada de fé e de comunhão sem sentir o que ele sentiu, sem viver o que ele viveu e sem ter marcas que comprovem o ódio desse mundo em relação àquele que o serve. Não haveria como para ele uma igreja gritar Jesus, gritar o nome dele e cantar os seus hinos, sem que algum ali entre os crentes não tivesse uma marca de açoite, ou de algemas, ou outra marca por intermédio de investidas físicas. Porque todos aqueles na sua época que queriam ser crentes fiéis e devotos, verdadeiros com Jesus, eram odiados como o seu Senhor foi. E não tinha esse livre acesso, esse direito de ser reconhecido, prestigiado, nomeado, gabaritado, até reconhecido pelo Estado, como as igrejas evangélicas estão sendo hoje. Ser cristão naquela época era motivo de ódio, ser cristão naquela época era prisão, já representava perca de direitos civis, humanos. Era sinônimo de morte, de sentença. Era cadeia, era prisão. Não era isso que nós estamos vendo aqui hoje.
Ah, pastor, mas os tempos mudaram. Os tempos não, a igreja. Porque se nós trouxéssemos à tona aquela lá de trás, para os nossos dias, não ia ser diferente. As experiências que ela ia sofrer por ser cristã fiel, num mundo tão pervertido e desonesto como esse que está aí fora. A igreja não é perseguida hoje porque ela fez acordos com a maçonaria. Porque ela mudou sua pregação. Porque ela é filosófica. Teosofia é a ideia do momento. Então o que faz uma pessoa ser crente? É isso que eu estou resgatando com você aqui. O que faz uma pessoa ser cristã? Ela chegar aqui e falar na frente de todo mundo que ela é simpatizante. É como os artistas hoje. Me tornei evangélico, já é suficiente para todo mundo colocar ele na página da revista Gospel e dizer: fulano de tal agora é cristão, se converteu. Gente, pelo amor de Deus, vamos resgatar isso daí, o significado disso. Tenho 20 anos de cristianismo, tenho 40 anos de cristianismo. Então, por favor, não me mostre os anos e nem as velhinhas que você já acendeu para comemorar os teus aniversários dentro de uma igreja, para contar a história burocrática, institucional da igreja que você conviveu, das pessoas que você adquiriu como amigos religiosos. Me mostra marcas da tua vida, do que você viveu dentro da fé cristã, que provem que você andou com Jesus, que você caminhou com Ele, que você é um dos tais. Marcas e sinais que se caracterizam, semelhantes àquelas que o Senhor também te apresentaria hoje, para que você dissesse: é Ele, é Ele, é o Senhor, porque só Ele tem essa marca, só Ele tem essas insígnias, só Ele pode apresentar esse sinal. E não seria diferente para a igreja atual. Então eu defino aqui para você que está me ouvindo, que são os alvos e as perseguições que comprovam uma das evidências de que Jesus está dentro dessa igreja. São as marcas que nós adquirimos por intermédio daquilo que nós favorecemos para Cristo, numa sociedade que não quer nada dele. E essas coisas não se adquirem numa loja, não se compra com Mastercard, não se ganha do pastor, filho. A igreja não dá. Você fala que você é batizado, você fala que você desceu as águas e o Evangelho diz para você: é insuficiente, porque água no dilúvio estava cheio. Lá com Noé tinha água para caramba. O que te diferencia diante daqueles que estão lá fora agora, que se dizem evangélicos? O que você tem para oferecer para dizer que o Senhor Jesus está andando e caminhando com você? Uma etiqueta? No texto de Filipenses, aliás, me perdoem, 2 Coríntios 11, verso 23 ao 27, eu não vou ler com a igreja aqui. Paulo, ele descreve que a sua fé era louca perante os sensatos, perante os ilustres, perante aqueles que queriam ser nomeados e prestigiados. Mas era a sua loucura com Cristo que permitia que ele fosse além dos limites humanos, além dos limites da física, além dos limites da carne. Era a loucura que ele tinha por Cristo, que fazia ele ir adiante nos propósitos do Senhor, que um homem normal não iria. E ele faz o quê? As comparações entre o que ele vivia como crente e aquilo que muitos cristãos também estavam vivendo. Enquanto vocês são ilustres, enquanto vocês estão saciados, enquanto vocês são prestigiados, eu sou odiado, perseguido, passo fome, sofro atentados, vivo preso por causa desse evangelho. Enquanto vocês estão recebendo prêmios, reconhecimentos, até da ONU, por serviços prestados à humanidade,
Se ele estivesse aqui hoje, ele diria: eu estou dentro de uma cadeia, algemado por causa da pregação do Evangelho. E para muitos, o jeito que ele servia a Jesus era loucura. Mas ele transmitia que aquela loucura que ele tinha por Cristo é o que fazia ele ultrapassar o limite dessa ciência. Dessa ciência que se mostra sensata, organizada, que se mostra prudente, mas é humana, carnal e ideológica. Por quê? Porque ela só vai pelos ventos dos interesses. E o meu Senhor já dizia: quem amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Aquele que procura se guardar na vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Aleluia. Aleluia, Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, ele diz mais sobre as marcas da qual ele se referia: o sofrimento de Cristo se transborda em grande medida ao nosso favor. O sofrimento de Cristo se transfere a mim em boa medida, pois me sinto participante do seu sofrimento, da sua dor, do seu padecimento. Não é? Uma herança pela qual ele já deixava claro que não havia como resistir, nem como rejeitar, porque quem está no campo da fé com Cristo é alvo de retaliações e sofrimentos por causa disso. Quem tem, por causa de Cristo, quem tem por alvo a salvação e amar a Cristo, não tem como não adquirir marcas com eles ou iguais a dele. E elas vieram de boa medida para mim. Não me glorio por intermédio delas, mas me regozijo, e me alegro por elas estarem presentes na minha vida. Pois cada pedaço daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou, para me manter na comunhão com Cristo, me faz sentir o que ele sentia, me faz estar perto dele. Não é beatismo, não é fanatismo. Não fale uma coisa dessa. E se for fanatismo, o primeiro fanático a inaugurar essa ordem aqui foi aquele que morreu por você. Então esse cristianismo controlado, ponderado, que sempre está preocupado com quem ele vai afetar, com quem ele vai mexer, com o respeito mútuo, alheio, é pura máscara de gente que não quer amar. É pura máscara de pessoas que não querem ir além dos limites, pela loucura do Evangelho, pela loucura de Cristo. Eles entram dentro da igreja e fazem panca de que são, fazem a etiqueta, fazem o formalismo, mas são vazios. Não tem nada para oferecer, nada para apresentar. Estão sendo tratados hoje aqui. Querem acender um bolinho, uma vela e um bolinho hoje aqui para dizer os 40 anos que eles têm de igreja, mas não tem uma marca dessa que eu estou pregando aqui. Não tem um alvo específico? Não tem um sofrer e um padecimento por coisas legítimas, leais, honrosas, que o Senhor também sofreu? Que faz a igreja ser participante dele também? E do que ele deixou para nós? E porque senta aqui, olha para mim, grita o nome dele e ora, vai ser crente? Marcas essa. Colossenses 1:24, que ele diz que preenche o que resta do sofrimento de Cristo para ele. Que para ele a herança que o Senhor deixou não foi uma matemática que se transforma em notas financeiras, não foi uma fórmula, entendeu? Morre cerulo, que você vai saber que no ano de 2015, 2.015.000 vão ser depositados na tua conta se você dizimar R$2.015. Para ele, o que o Senhor tinha que compartilhar, o legado que ele deixou, é essa força, é esse respaldo, de nós irmos adiante por Cristo, mesmo que as situações não favorecem a nós. Mesmo que elas digam, vou te matar, vou te prender,
vou tirar o teu direito, vou arrancar tudo que você tem, se você não permanecer fiel a Cristo. E mesmo assim, se manter e ir adiante. O respaldo que o Senhor me deixou, a herança que Ele me deixou foi essa força. O que me resta, o que me preenche agora, nesse momento, é saber, é identificar, é poder experimentar o que seria o Senhor andando comigo, caminhando comigo, em tudo aquilo que eu vivo e ministro. Então é cômico a gente vê hoje pessoas querendo representar e impor cristianismo por intermédio de outras formas. É cômico. Nós sabemos que lá atrás há uma história de crentes que perderam a vida por serem cristãos, e lá no Oriente Médio agora, nesse exato momento, está acontecendo esse cenário de massacre. E aqui em pleno Brasil, principalmente, nos depararmos com esse cristianismo estiloso, onde todos, para se dizerem cristão, tem que ser social, politicamente correto, adequado às normas civis, cumprir o protocolo da pluralidade, da relação mútua, do recíproco. E dizem que esse foi o evangelho que o Senhor pregou. São bestas. Ou se fazem, porque não expressa o que ele pregou, jamais. Deram um troféu para o teu pastor, para a tua igreja, mas para ele deram uma cruz. Deram para a tua igreja o direito de marchar na rua, para ele deram uma pior sentença. Tem alguma coisa errada aqui. Para aqueles que vieram posteriormente a ele, morreram como ele e com ele. Mas os crentes de hoje querem dizer que tudo isso mudou. Lá no Evangelho do Senhor diz que os maiores inimigos da vida de um crente seria a sua própria família. Mas ele, para poder se manter como cristão, na etiqueta, ele tem que ganhar a família dele, ganhar os seus entes. E o custo disso tudo é poupando constrangimentos, sofrimentos, padecimentos por ser leal a Cristo. Isso não é cristianismo, gente. Tem uma pancada de gente furiosa comigo lá fora agora. E eu me sinto um lixo todas as vezes que eu sou apresentado diante das opiniões. Eu me sinto. Porque me vejo no desafio. Não é de levar à frente um protesto, levantar um movimento protestante. Mas de lá no final disso tudo, que eu já sofri na minha vida como pastor, tentar arrancar alguma coisa disso que eu estou pregando aqui hoje, que glorifique o Senhor, que prove que tudo isso que eu passei como pastor e como cristão, não foi para a minha vaidade, ou alimentar a minha vaidade, que de certa forma ele foi enriquecido pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então eu me sinto um lixo, porque eu olho para ele, e para os crentes que foram lá atrás, e me comparo com tudo isso, eu chego na seguinte conclusão: eu não sou um crente, eu estou tentando ser, porque eu tenho uma vida fácil demais, como pastor, perto do que eles viveram. Mas você não tem coragem de dizer isso, ou tem? O que você leva na tua história que comprove que Jesus estava caminhando com você? O que está inserido nos alvos da tua vida pessoal
e nos teus padecimentos, nos teus sofrimentos como ser humano, que contribua para que a gente diga: o Senhor estava padecendo comigo em cada ponto da minha vida. Sou participante do sofrimento de Cristo. Quem prova isso, né? Agora, aqui, diante de tudo que Deus está tratando aqui. Quando Paulo diz em Filipenses 3, verso 7 ao verso 10, que o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. O que era para mim lucro, eu considerei perda para ganhar Cristo. Prossigo para o alvo. E para prosseguir para o alvo, que é a salvação e a soberana vocação de um crente salvo. Vou precisar tornar refúgio e lixo tudo que algum dia na minha vida eu considerei, para tornar Jesus a coisa mais importante na minha vida. E quando ele tornou esse alvo uma prática de vida, ele percebeu que não havia como servir Jesus nesse mundo sem você ganhar uma marca. Sem marcas de fogo. Ou elas iam estar escritas na alma, no espírito ou na própria carne. De uma certa forma, elas iam comunicar, testemunhar. Quem foi aquele homem depois de cair do cavalo e se transformar de um Saulo para Paulo? Quem era ele? Sabe, cenáculo? Prova a intensidade dos teus sentimentos em relação a Cristo, não com palavras, mas com história, com experiências. Depois nós discutimos aqui se nós somos crentes ou não de verdade. Prova hoje aqui. Se você não tiver como provar, aí é que está o propósito desse culto aqui. Então vamos buscar. Vamos buscar essas marcas. Estes sinais. De que até nessa igreja aqui hoje não há impostores aqui. Usurpando o nome dele. Para se esconder debaixo de uma religiosidade falsa. Medíocre. Banal. Que não é um crente que está aí atrás dessa Bíblia. É um idealista. Sendo governado pela sua própria consciência. Que Deus cobra ele aqui nessa noite. Mostre as tuas marcas. Mostre as evidências de que o Senhor está na tua história. De que Ele foi o teu pastor, o teu Senhor. E o evangelho dele você amou com a vida. Mostra. Pois esse aqui podia mostrar o nível da sua participação com esse Jesus que morreu por ele. O curso do seu ministério e as consequências decorrentes daquilo que ele viveu como cristão, de tanto que ele amava o evangelho. Ele podia provar. Mas será que nós temos condições de fazer isso hoje aqui? Quantos acordos que nós não fizemos para não sermos alvos de retaliações? Quantas vezes que nós não voltamos para trás para não sermos vistos como seguidores dele por causa de risco de vida? Quantas vezes que nós não abandonamos e não largamos ali parado porque demos preferência para amizade ou relações políticas ou então relações econômicas que nos favoreciam? Quantas vezes que nós não abandonamos a cruz? E não abandonamos o evangelho? Por causa de sentimentos? Por causa do coração? Por coisas que a gente amava? E chegamos hoje aqui para dar um beijo no rosto dele, como Judas deu? Este é o sinal? Você me trai com um beijo no rosto, Judas. E achar que tudo isso é normal, que tudo isso é compreensível, que tudo isso é entendido. Quantas loucuras que nós já não cometemos nessa vida aqui, e não levamos nada. E agora julgamos loucos aqueles que querem amar a Cristo mais do que a si próprio. Está mudando tudo.
Há muitos tipos de louco nesse mundo aqui, que você não classifica como louco. Mas é só chegar um crente querendo contrariar o sistema, por amar o seu Senhor, e você quer prender ele, que você quer classificar ele como sendo uma pessoa descontrolada, desapropriada, antissocial. E aí é que está a grande deficiência. Todo esse aparato religioso que está aqui no nosso meio, que tem que ser extinto, que tem que ser quebrado, para que essa luz, essa glória resplandeça aqui no nosso meio. É irmos em busca do que é excelente, do que é concreto, do que pode ser evidenciado, do que pode alimentar aqueles que estão olhando para você agora. Pois tenho para mim que o mundo preserva um conceito sobre o cristianismo melhor do que aqueles que estão dentro da igreja. Estão superando essa lógica, que é mais vergonhosa ainda para nós aqui. Sabem identificar melhor um fajuto, um safado e um sem vergonha, do que aqueles que estão dentro da igreja, onde querem implementar a seguinte ideia: tudo que leva o nome de Jesus é dele. E sabe, filho, quando Deus me deu essa mensagem aqui, eu sabia o que ele ia pegar aqui hoje. Ia pegar casalzinho transando em nome de Cristo, ia pegar gente casando de novo em nome de Cristo, ia pegar gente fazendo balaio, safadeza, sem vergonhice, fazendo todo tipo de pecado, de imoralidade, para a honra, para a glória de Cristo. Porque a moda agora é esta. A intensidade do amor de Deus para eles se prova na liberdade que eles têm para fazer o que não presta. Mas para este daqui, a intensidade do que ele sentia por Cristo e pelo Evangelho era medida nas percas dele, no quanto ele tinha que se diminuir como homem para Jesus ser engrandecido e exaltado. Qual tipo de sofrimento que você pode hoje aqui dizer para mim que te trouxe gratificações, que te trouxe satisfação, por você saber que Jesus estava sofrendo com você naquela hora, porque era a causa dele, na tua causa? Você pode me contar o que hoje, alguma experiência da tua vida, que você se sentiu ali como ele, sendo alvo das mesmas coisas que ele sofreu, vivendo a mesma coisa que ele sofreu, a nível de sofrimento, de dor, por quem ele amava? Não? Então de nada vale o teu batismo, de nada vale a igreja que você tem. Põe em xeque tudo o que você viveu dentro de uma igreja, só pelo simples fato da tua história não ser verdadeira. E sabe por que eu posso dizer isso para você hoje aqui nessa noite? Não é porque eu estou limpo e sou santo, é porque eu sou isso que eu estou pregando aqui agora. Um filho de pastor, de uma missionária que nasceu dentro de uma igreja e que manteve uma vida mentirosa cristã por muito tempo da sua vida. E por interferência divina da loucura que eu cometia, o Senhor me deu graça para me mudar tudo isso e chegar e dizer para você: assim como há condições de nós construirmos uma coisa paralela a isso que nós estamos pregando aqui. Um bebê proveta na experiência espiritual. Assim como conseguimos construir uma vida virtual com Cristo, imaginária, de sonhos e não realidade. Eu construí a minha, e Deus me derrubou lá do alto, me fez jogar na lama, para me enxergar que ser filho de pastor e de missionária, desde o berço, não comprava a salvação de ninguém. E tive que começar tudo de novo na minha vida, e fazem 22 anos que eu estou pregando em cima de um púlpito de uma igreja, e aprendendo com ele, chegando na conclusão de que eu não cheguei a 1/3, talvez, do que eu precisava para
me adequar ou então me comparar àqueles que viveram a primeira fé, a primeira igreja. Isso me constrange, me pesa. Eu não festejo o crente que eu sou, não aceito o crente que eu sou. Se isso vai fazer eu ser mais forte diante dessa fé, amém. Mas a lógica é essa, é você pegar tudo que você pode apresentar como marca de uma vida cristã e tirar a conclusão, é suficiente? Há aí número palpável para se dizer, tem um crente aqui. Ajunta tudo que você viveu de concreto e verdadeiro com Cristo, você vai chegar na conclusão hoje nesse culto. E vai ter razões para vir chorar aqui nesse altar, aqui nessa noite e dizer, fui à procura de algo concreto e consistente, alguma marca, algum sinal do que eu vivi com Cristo, de verdade, e não encontrei. Só encontrei pensamentos, imaginações, sonhos, que não são realidades. Você fala que a tua vida cristã não dá certo? Você fala que o cristianismo não deu certo para você? Há pessoas aqui assim? Busquei, andei. Cuidado para não virar Chitãozinho Chororó. E não encontrei nada. E hoje Deus está falando aqui nessa igreja da maneira como está falando, para você chegar no seguinte propósito. Mas você andou no caminho certo? Você usou os recursos verdadeiros para Deus poder te honrar? Ou você foi e criou tudo isso, que nem gravidez imaginada? Mesma coisa. Porque se foi uma salvação que você criou, pela tua imaginação, Jesus está disposto hoje nessa noite a consertar na tua vida e fazer isso ser verdadeiro. E para você poder conquistar ou conseguir esse ponto de início hoje aqui nesse culto, você vai ter que desprezar e jogar fora tudo o que você viu de maneira mentirosa e começar do zero. Será que é muito caro para você pagar isso hoje aqui? É muito difícil você dizer, eu não fui crente, não fui um cristão de verdade. Estou chegando nessa conclusão que eu não fiz por merecer esse nome evangélico. Vou precisar mudar tudo. Revisar os meus conceitos sobre ser um crente. Pois nem na minha alma e no meu espírito eu levo as marcas de Cristo, quanto mais no meu corpo estão as marcas de fogo que esse irmão prega. Então você vai vir aqui nesse altar aqui agora e vai ter coragem para dizer isso, ao invés daqueles que estão lá fora agora, que querem se manter invictos. Hoje nós revertemos essa situação aqui. Você vai jogar de fora todos esses objetos, você vai jogar de lado todos esses quadros, você vai jogar de lado toda essa cultura religiosa que você tem aí dentro de você. E vai começar limpo. Sem nada disso, que você se escondeu por tanto tempo. Cara limpa, rosto limpo. Senhor, eu não fui um crente fiel. Senhor, não te amei. Não te honrei, não te obedeci, ouvi falar do teu nome muito tempo, mas não sei quem você é. Até me batizar, eu me batizei, mas não sei o sentido disso ainda. Não vivi o sentido espiritual dessa experiência. Criei um boneco, uma farsa, para esconder aqui o homem, a mulher escrava do pecado que ainda vive. E se você tiver força para reconhecer isso hoje, faz isso agora. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E nós vamos arrancar essa etiqueta que está aí. E vamos buscar de Cristo agora uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida clara, uma vida fiel com Ele. Você vai sair aí do teu banco agora, vai vir aqui para frente em nome de Jesus.